A minha apresentação, então, recebeu o título de Sci-Fi, prevendo o futuro há 100 anos. Mas, na verdade, a ficção científica já tem praticamente o dobro de existência, de tempo de existência. Isso porque a primeira obra de ficção científica considerada a primeira obra é o romance Frankenstein, de Mary Shelley, que foi publicado em 1818. Então, ano que vem, tanto o romance quanto o gênero da ficção científica comemoram 200 anos. E desde aquela época já existia essa comparação entre as inovações tecnológicas e as pesquisas científicas com a narrativa da ficção científica. E a própria narrativa do Frankenstein já era baseada em uma coisa ainda mais antiga, que era essa tentativa de criar vida através de uma ferramenta. No caso, na alquimia, os alquimistas tentavam criar vida a partir do conceito do homúnculo, né? E hoje em dia a gente tenta criar vidas sintéticas a partir da inteligência artificial ou da robótica. Então, enquanto lá na alquimia era como se fosse quase uma magia, hoje a gente tem esse lado mais tecnológico do desenvolvimento de inteligência artificial, por exemplo. E aí tem essas 3 leis de Clarke, o Arthur C. Clarke é um autor de ficção científica e futurólogo que dizia que às vezes uma tecnologia é tão avançada que ela até parece ser uma magia, parece ser magia. E aí eu trouxe para a gente fazer essa relação entre magia e tecnologia, essa inspiração na ficção para tecnologia e inovação tecnológica, um estilo dessa série que foi lançada no ano passado pelo National Geographic Channel, que chama Mars. É uma série que mistura tanto um lado especulativo da ficção, pensando como seria uma primeira missão colonizadora em Marte, e também reúne depoimentos de especialistas, pesquisadores, cientistas e empresários que estão trabalhando para que isso se torne uma realidade. Então, você tem depoimentos, por exemplo, do Elon Musk, que tem a iniciativa SpaceX de colonização em Marte, ao mesmo tempo que tem a área da ficção, em que se especula como seria essa missão colonizadora, como seriam os problemas que as pessoas enfrentariam lá e quais seriam as aventuras que eles teriam. E a ideia é justamente como a ficção faz com que a gente possa imaginar esses cenários. É o que o Arthur C. Clarke, que eu falei para vocês, um autor de ficção científica, principalmente conhecido por ter publicado o romance 2001, Uma Odisseia no Espaço, mais tarde adaptado para o cinema pelo Stanley Kubrick. E ele fala que a ficção, às vezes, é muito mais importante do que a não ficção, porque ela justamente nos ajuda a criar universos, abrir a nossa mente e pensar cenários do futuro. E isso é muito importante no momento de grandes mudanças. Isso ele falou em 2004, poucos anos antes de ele morrer, em 2008, com 90 anos. Então, imagina agora, em 2017, com mais coisas ainda acontecendo ao mesmo tempo. E o Arthur C. Clarke ele não só tinha essa participação na ficção científica, como ele também tinha uma formação acadêmica como físico e matemático. E ele participava ativamente na comunidade científica, por exemplo, publicando papers, como em 1945, quando ele publicou um paper sobre uma tecnologia que é tão básica para a gente hoje, os satélites geoestacionários. Ele foi tão importante no desenvolvimento dessa tecnologia que hoje a órbita dos satélites geoestacionários, que são a base da nossa comunicação de celular, telefone, internet, recebeu o nome de órbita Clarke. E aí, vocês me perguntam, tá, Lídia, mas onde que você começou a fazer essa comparação entre ficção científica e inovação tecnológica, né? Isso começou em 2009, quando eu fiz a minha primeira pesquisa acadêmica, foi uma iniciação científica sobre uma animação japonesa chamada Serial Experiments Lane. Basicamente, essa ficção trata de questões filosóficas, desde identidade, memória, religião, e, basicamente, o pano de fundo dela é falar sobre uma rede, no caso a internet, que lá é chamada Wired. E lá eles propõem que as pessoas conseguem se conectar a essa rede sem o uso de dispositivos. Isso em 98, quando o Wi-Fi estava sendo desenvolvido e o celular estava começando a se popularizar, principalmente no Japão. Então, eles fizeram esse salto especulativo de pensar como a gente se conectaria à internet, saltando do desktop para o celular, para o Wi-Fi que estava sendo desenvolvido, até, por exemplo, algum implante neural que poderia fazer com que a gente se conectasse com a internet sem o uso de dispositivos, por exemplo, de tela. E esse é um projeto justamente que o Elon Musk também está investindo agora esse ano na empresa que ele lançou recentemente, que é a Neuralink. Mas guardem essa informação que eu já vou falar sobre isso. A ideia é que, basicamente, a ficção científica pode ser dividida em duas grandes categorias, a hard sci-fi e a soft sci-fi. A hard sci-fi é a mais antiga. Ela é baseada, por exemplo, nas obras dos autores como o Arthur C. Clarke, o Isaac Asimov e o Robert Heinlein, que tinham um background mais científico, por exemplo, sendo físico, matemático, na biologia e tal. E eles usavam esses conhecimentos científicos justamente para fundamentar a tecnologia que eles usavam para discutir questões filosóficas, sociológicas e afins. Mas, nos anos
60, autores como o Philip K. Dick começaram a quebrar um pouco com essa necessidade de fundamentar tão teoricamente a tecnologia que era usada de background para a narrativa dele. Então, ele trazia mais questionamentos com foco em, por exemplo, filosofia, sociologia, religião, psicologia e tal. E ele ficou conhecido principalmente por causa do romance dele, do Android's Dream of Electric Sheep, que foi adaptado para o cinema em 1984 como Blade Runner, pelo Ridley Scott. E lá, em 84, já começavam a discutir, por exemplo, questões como androides super realistas, né? E hoje a gente pode dizer que já existem androides assim, na verdade, desde 2003, quando foi criada a primeira ginoide, que seria a forma feminina de um androide super realista por pesquisadores de uma universidade sul-coreana. A Everone, ela foi criada com, por exemplo, fazendo uma combinação da aparência das principais cantoras e atrizes coreanas na época, e ela tinha como função a possibilidade de ser instalada, por exemplo, em lojas e museus para oferecer informações ou contar histórias para as crianças. E aí teve outros desenvolvimentos, tanto no Japão quanto na Coreia e tal, mas eu trouxe esse exemplo, por último, do ano passado, que causou um burburinho, porque esse designer chinês abandonou a carreira dele para se dedicar totalmente na criação dessa ginoide sozinho em casa. E aí a polêmica que surgiu é porque ela é exatamente a cara da Scarlett Johansson, apesar de ele não assumir. E o engraçado é que, enquanto o Arnold Schwarzenegger era a cara do futuro nos anos 90, talvez hoje a Scarlett Johansson seja a cara do futuro, desde Lucy até Ghost in the Shell, na adaptação americana que foi feita. E aí, o Philip K. Dick também ele teve essa importância já nos anos 70 de começar a tratar de assuntos como universos simulados, né? Uma coisa que ficou bem popular no final dos anos 90, quando o Matrix foi lançado. Aquela ideia, será que a gente está vivendo numa Matrix? Tal? Será que a gente está vivendo numa simulação de computador? E já nos anos 70, o Philip K. Dick falava disso. E é engraçado, é interessante a história do Philip K. Dick, porque quando ele foi fazer a extração do siso dele, ele recebeu uma anestesia com um componente químico que fez com que ele alucinasse, tivesse visões. E, a partir disso, ele mudou o ponto de vista da vida dele, e a própria produção de ficção dele também mudou, teve uma virada. E ele fazia palestras falando, a gente pode ser que a gente esteja vivendo num mundo simulado. E isso, em 99, é rebuscado com o Matrix, e, em 2003, 4 anos depois, um filósofo e futurista chamado Nick Bostrom publicou um artigo acadêmico falando justamente sobre essa hipótese de que estaríamos vivendo num universo simulado. E existem pessoas que realmente acreditam nessa hipótese, como o próprio Elon Musk abertamente falou que ele acredita que a gente pode estar vivendo num mundo simulado. E o próprio Matrix, na verdade, ele é como se fosse uma adaptação cinematográfica muito inspirada em uma obra que foi seminal nos anos 80 para a criação de um novo subgênero da ficção científica, que é o cyberpunk. Lá nos Estados Unidos, alguns autores, escritores começaram com essa vertente, sendo alguns dos principais expoentes o Bruce Sterling e o William Gibson, que escreveu a principal referência do gênero, que é o Neuromancer, né, publicado em 84. E lá o Neuromancer já começou a tratar de coisas como cultura hacker, implantes neurais, ou implantes mesmo, membros biônicos e tal. E aí, isso é uma coisa que é discutido no Matrix mesmo. Por exemplo, se vocês lembrarem aquela cena do Neo, que ele consegue fazer o download de artes marciais e consegue lutar na hora. Já no Neuromancer também tinha essa ideia. E isso é o que o Elon Musk está propondo esse ano com a Neuralink, justamente para, como ele vê que o nosso mundo está cada vez mais populado por inteligências artificiais, a maneira do ser humano continuar relevante é justamente fazer essa fusão entre homem e máquina. Mas antes da gente dar esse salto cognitivo a partir dessa fusão, ainda o ciborguismo está extremamente em alta. E isso você pode ver, por exemplo, no ano passado, a Eidos Montreal, uma desenvolvedora de videogames, lançou o segundo título da série Deus Ex mais recente, que é um videogame mais antigo, né? E aí lá tem esse personagem principal, que é o Adam Jensen, que ele tem um braço prostético. E os fãs começaram a mandar mensagens para a Eidos Montreal, perguntando, nossa, como que eu faço para ter um braço igual? Como que eu faço para comprar? Vocês vendem? E eles, não, a gente é uma desenvolvedora de jogos. Mas eles tiveram um estalo e resolveram fazer uma parceria com uma startup chamada Open Bionics, que justamente desenvolve membros prostéticos. Então, hoje, quem quiser, o código é aberto, pode imprimir em casa, se tiver uma impressora 3D, o braço igualzinho do Adam Jensen. E eles viram justamente nisso uma possibilidade não só de fazer essa parceria, como também divulgar a questão do ciborguismo, tanto promovendo eventos, como eles promoveram no ano passado, em agosto, em Nova York, o Humans by Design, para discutir questões éticas e
tecnológicas do ciborguismo, divulgando projetos de pessoas que têm membros prostéticos, como é o caso da Amy Purdy, que é uma atleta e dançarina que no ano passado fez aquela performance com um robô na abertura das Paralimpíadas no Rio, ou então ainda outras artistas como a Victoria Modesta, que tem uma perna biônica também, ela usa isso como tanto acessório de moda, quanto um manifesto artístico. E aqui no Brasil, a gente tem uma rapper chamada Isa Lu, que também passou a assumir a perna prostética dela como um símbolo de resistência das minorias que ela representa. Tá bom, mas se vocês querem realmente dar um salto enorme nessa questão do ciborguismo, a gente tem, tanto quem viu a adaptação americana agora do Ghost in the Shell, ou o filme de 95 do Mamoru Oshii, vocês sabem que a protagonista ela tem o corpo inteiro biônico e só o cérebro biológico dela foi transplantado para esse corpo. E essa é justamente a proposta dessa iniciativa 2045, liderada por um empresário russo chamado Dmitry Itskov. Ele propõe 4 etapas de transição para que a gente consiga alcançar a imortalidade a partir do ciborguismo. No caso, até 2020, ele prevê que ele vai ter um corpo robótico com o qual a gente vai poder se conectar a partir de uma interface cérebro-computador, então, como se fosse um avatar. Mais tarde, a gente vai poder, literalmente, transplantar o nosso cérebro para esse corpo robótico, até que, em 2045, a gente perca essa materialidade e vire seres de luz, seres de holograma mesmo, que é uma proposta também que aparece nos quadrinhos de final dos anos 90, chamado Transmetropolitan, do Warren Ellis. E aí tem essa vertente de ciborguismo para tentar alcançar a imortalidade e combater o envelhecimento. Mas ainda tem a vertente da biologia, com o gerontologista Albert de Grey, por exemplo, ou ainda a Calico Labs, que é uma iniciativa do Google, que pesquisa justamente dessa vertente biológica, como acabar com o envelhecimento, como vencer a morte e afins. Tá bom, todos esses assuntos já estavam sendo falados da ficção científica há muito tempo, e aí, talvez a gente nem soubesse que já está acontecendo no âmbito da pesquisa científica e tecnológica, né? E aí a grande sacada disso é como a ficção científica pode ser esse pano de fundo de inspiração para a inovação tecnológica. Então, se você pegar, por exemplo, a Oculus, quem começa a trabalhar lá já recebe uma cópia do livro Ready Player One, que foi a base de inspiração do Palmer Luckey, que é o fundador da Oculus, para criar a tecnologia de realidade virtual que eles têm hoje com o headset Oculus. E ele fala justamente isso. Todos nós aqui criamos essa tecnologia, temos um background de ficção científica. A gente não tem a tecnologia aqui agora, mas daqui 10, 20 anos a gente quer alcançar o que a gente viu na ficção científica. E aí é basicamente isso, a ideia de que a ficção científica tem servido justamente de inspiração para a gente envisionar esses cenários, como o Arthur C. Clarke diz, para que a gente possa visualizar esse universo, expandir a nossa mente e pensar no que a gente pode transformar esse futuro. Basta a gente escolher qual é o futuro que a gente quer. E é isso, obrigada.